Entrevista. Fica com a gente que hoje eu vou contar tudinho sobre a entrevista no Rio de Janeiro no vídeo de hoje. Vem comigo. Oi, oi, eu me chamo Luciana. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui eu trago sempre muita informação para vocês sobre visto, Estados Unidos e tudo mais que vocês tiverem interesse. Então, eu só peço para vocês se inscreve no canal, dê aquela curtida, compartilhe com quem você acha que precisa de saber dessa informação, porque hoje nós vamos falar sobre a entrevista no Consulado do Rio de Janeiro. E não é entrevista para o visto de turista, é uma entrevista para o visto de imigrante. Você precisa de saber tudo o que está acontecendo no momento da entrevista. Você que talvez esteja aguardando a entrevista aí deve estar ansioso, né, por essa fase do processo, mas eu vou contar detalhadamente aqui para vocês o que acontece. Vocês se acalmarem e não terem nenhuma surpresa no momento da entrevista. Bem, a iniciar, a marcação da entrevista para o visto EB2NW, ela é feita pelo próprio consulado. Não é a gente que vê a data que a gente tem disponibilidade para poder estar fazendo essa entrevista. Então, o consulado vai mandar para você a data da sua entrevista. E aí você vai preparar uma relação de documentos. Vou deixar aqui embaixo qual foi a relação que o consulado pediu para nós levarmos na hora da nossa entrevista, tá? Mas vocês precisam de ficar atentos qual é a documentação que vai chegar no e-mail de vocês. Isso tudo chega por e-mail, é muito simples e tranquilo. Basicamente, são as certidões atualizadas que você já mandou para o NVC, você vai entregar no consulado as mesmas certidões, só que atualizadas. Quais são as certidões? Negativas da Polícia Federal e negativas da Polícia Estadual. Negativa criminal, tá, gente? Então, essas certidões atualizadas, com algumas são 30 dias, outras são 60 dias de validade, então eu recomendo uma semana antes da entrevista, retire as certidões novamente para estarem todas atualizadas no dia da entrevista. Passaportes válidos, passaportes com visto, certidões de nascimento e comprovante do exame médico. Eles aceitam um recibo de que você pagou o exame médico como comprovante do exame médico. Porque o seu médico, que você fez os exames e fez a consulta, ele já colocou tudo dentro do sistema do consulado para poder fazer essa entrevista. Então, só o recibozinho já é suficiente para você levar no dia da sua entrevista. Então, vamos lá. Agendada a sua entrevista, você vai providenciar os exames médicos e vacinas, que eu já indiquei aqui por um vídeo no canal como que isso é feito detalhadamente. E aí você vai agendar o CASV. O CASV é para você tirar suas digitais, tirar a foto. Então, mesmo que você tenha outro visto válido, mesmo que você tenha um visto de turista válido, você vai precisar de fazer o CASV novamente. Você vai precisar tirar digital e tirar fotos. Para os filhos menores de 7 anos de idade, você precisa levar aquela foto 5x5. Eu já levei para todos os membros da família, porque se precisar, a gente tem uma foto e não tem um problema aí de talvez ter sua entrevista adiada por alguma formalidade. Então, eu já levei as fotos 5x5 de todos da família, mas é obrigatório levar a foto de criança menor de 7 anos de idade. O CASV, mesmo que você marque para 11 horas, 10 horas da manhã, você pode chegar mais cedo, fala que tem um agendamento e você vai ser colocado na fila para o CASV. Então, independente da hora que você agendou, você já entra para a fila. A fila demora em média 40 minutos, 50 minutos para você ser atendido, porque ali o CASV atende todos os tipos de visto, em especial de turista. São muitas pessoas aguardando fazer as digitais para o visto de turista. Então, você entra na fila como todo mundo. Já no consulado, não. No consulado, você vai informar para aquele guarda que fica na porta que você tem uma entrevista agendada, mas é que a sua entrevista ela vai ser de visto de imigrante. É um setor totalmente diferente daquele visto de turista que a gente vê aquela fila enorme lá na frente do consulado. Você não vai enfrentar aquela fila.
Você vai subir direto na porta principal do consulado e eles vão te levar para um setor separado, no segundo andar. Nesse setor, vai ter uma fila só das pessoas que estão realizando a entrevista para visto de imigrante, tá? A gente fica aguarda sentado na fila e primeiro é feita uma checagem de documentos. A atendente, muito simpática, ela informa para a gente qual vai ser a ordem dos documentos e a gente organiza os documentos no momento. Você tem que colocar o passaporte, dentro do passaporte um formulário, um formulário por família. Isso entrega tudo lá na hora, vem por e-mail também, não precisa de se preocupar com isso. Você vai ter que colocar cópia do passaporte, certidão de nascimento, sua confirmação do formulário DS-260. Gente, isso é muito importante. Não esqueçam de levar a confirmação do DS-260, que é o formulário que a gente preenche quando vai enviar os documentos para o NVC. E a gente precisa de colocar também as certidões negativas atualizadas. Lembrando que criança menor de 18 anos não tira certidão negativa criminal, porque criança não comete crime, né? Então não tem necessidade de você tirar certidão nenhuma negativa criminal para menor de 18 anos, tá? Só para maiores. Então nós vamos colocar, enquanto a gente está na fila, a gente coloca os documentos em ordem. E vamos aguardar a ordem da fila. Quando chega na sua vez, você vai apresentar para uma funcionária do consulado todos os documentos que você levou. E essa funcionária, primeira que vai te atender, ela vai checar esses documentos, se tem algum erro, se está tudo certinho, se faltou algum documento. Nessa checagem, ela vai dar um ok e vai falar: seus documentos estão todos certos, espero que estejam todos certos. E aí você vai aguardar ser chamado pelo nome para a entrevista com o cônsul. Só fazendo uma observação, se tiver faltando algum documento, tiver algum documento com erro, eles vão te dar um papel, um formulário para você fazer a correção, aí vai depender de que tipo de erro, tá? E aí vai ter que aguardar resolver esse erro para depois seu visto ser aprovado. Então, assim, eu não tenho como falar o que vai acontecer se aparecer algum erro, porque vai depender do tipo de erro que aparecer, tá? Mas se os documentos estiverem ok nessa checagem feita pela funcionária, você vai aguardar o seu nome ser chamado para a realização da entrevista. Quando é chamado o nome, a família toda dirige-se ao guichê da entrevista e inicialmente você já faz o juramento, tá? Levanta sua mão direita, responde que tem o compromisso com a verdade, vai falar somente a verdade, juramento padrão, tá? Ela vai colher novamente as digitais dos maiores de 18 anos e vai começar a entrevista com algumas perguntas, tá? Se já cometeu algum crime, se ficou mais tempo nos Estados Unidos do que deveria, e aí ela vai passar para perguntas pessoais ao aplicante. O que ele faz no Brasil, o que ele pretende fazer nos Estados Unidos. Para algumas pessoas, o cônsul pergunta se tem mestrado, se tem só o bacharelado e aonde pretende morar. Essas são as perguntas básicas. O visto de imigrante, essa entrevista para o visto de imigrante, é um pouco diferente da entrevista para o visto de turista. Porque a entrevista para o visto de turista, a análise vai ser feita naquele momento. No visto de imigrante, a sua documentação toda já foi aprovada. Óbvio que o cônsul, ela tem o poder de negar o seu visto naquele momento. Mas se os documentos estiverem ok, se tudo o que você colocou ali é verdadeiro e você realmente sabe do que se trata, dificilmente será negado. Porque, diferente do visto de turista comum, você já passou por várias etapas de aprovação até chegar nesse momento da entrevista. Mas é um momento muito especial, que você fica muito nervoso, porque a cônsul tem o poder de negar. Isso vai acontecer? Muito difícil de acontecer, mas pode acontecer. Então você tem que ler o seu processo, se preparar para a entrevista. Mas não fique achando que é um bicho de 7 cabeças. É só você falar realmente
a verdade, o que você colocou no processo e o que você pretende fazer lá. Após respondido todas as perguntas corretamente, confirmando o seu DS 260 que você já enviou, o seu visto vai ser aprovado. Então, essa é uma alegria que muitos saem de lá chorando, abraçam a família, e aí você vai deixar o seu passaporte lá e você tem duas opções. Ou você vai pegar no CASV, da onde você selecionou no momento do agendamento lá do CASV, ou você vai receber em casa pelos correios, se você já pagou antecipadamente a taxa dos correios para receber em casa. E aí isso daí demora aproximadamente 15 dias, tá? Para receber os passaportes de volta. No recebimento dos passaportes, você já vai ter o seu visto para a entrada nos Estados Unidos e a entrada agora de residente permanente, tá? Não recebe o Green Card nesse momento. Você vai receber o visto estampado no seu passaporte. O Green Card ele vai ser fabricado a partir do momento da sua primeira entrada. Então, vai demorar aí aproximadamente 4 meses após a sua primeira entrada para a confecção desse Green Card. E aí, depois disso tudo, você vai começar uma nova vida. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se gostou, se ajudou, clique aqui no curtir, se inscreva no nosso canal e até a próxima.